Então eu passo a palavra ao Comandante Miguel dos Judas. Boa tarde. Eu não vou seguir, se bem que o documento todo vai aparecer aqui na apresentação, não vamos ler o documento, vamos falar só da sua Constituição e de algumas referências a alguns pontos. Portanto, o preâmbulo decorreu da necessidade de fazer algum enquadramento mais geral para o problema que nós temos no país. Portanto, ele não é só nacional, tem um enquadramento internacional e europeu e, portanto, essas pequenas frases que aí estão procuram posicionar o problema num contexto mais amplo. É também feita uma referência à Constituição da República que continua a ser, no nosso ponto de vista, uma plataforma suficientemente credível e sólida para podermos continuar a trabalhar, né, e ajudar-nos a superar a situação presente, no quadro desse pacto social, enfim, que é o pacto social mais importante, né, que existe no país, que é a Constituição, e que manifestamos também, enfim, alguma preocupação relativamente a eventuais tendências de romper esse pacto social que teve uma gênese, de facto, muito ampla e participada pelo povo português, mas que não deveria ser rasgado. Também a preocupação relativamente ao eventual aumento da conflitualidade social e de uma tendência geral para resolver o problema dessa conflitualidade através da musculação dos Estados. Depois temos aí um ponto relacionado com o processo, podemos passar à frente, onde se indicam quais foram as bases, não é, para a elaboração do documento. Portanto, ele nasceu daqui, desse processo que aí está referenciado. O documento contém ainda, portanto, pode voltar por trás. Só para falar do índice, do resumo. Portanto, uma parte de conclusões preliminares, que são conclusões, não são propostas, portanto, são considerações feitas à volta da situação, nos dois pontos que foram mais profundamente analisados, que é o modelo democrático institucional e a situação do ativismo social. Talvez convenha, neste momento, por isso é que se chama depois conclusões preliminares, porque ainda nos falta desenvolver, enfim, um trabalho sobre o sistema produtivo e a situação económica, sobre a situação social, designadamente na perspectiva, enfim, da igualdade social ou das desigualdades, não é? E os problemas relacionados com isso, e também sobre os aspectos da cultura e do conhecimento, portanto, como um dos fatores, enfim, importantes também no processo nacional. Portanto, naturalmente que, à medida que formos desenvolvendo esses trabalhos, não é, no futuro, vamos juntando novas conclusões e, eventualmente, novas propostas, portanto, até concluirmos em toda a amplitude a apreciação que procuramos fazer. Portanto, no que respeita ao modelo democrático institucional, praticamente procuramos caracterizar os processos que nos conduziram, no nosso ponto de vista, a dificuldades ou bloqueamentos, não é, ou a perversões nos próprios processos de decisão nacional, portanto, limitações, não é, ao funcionamento da democracia representativa, portanto, constitucional, e também ao facto de alguns preceitos e orientações de participação social que estão consagrados na Constituição não terem sido alimentados, fomentados, acarinhados, pelo contrário, terem sido sistematicamente inibidos, portanto, ao longo do tempo. Houve, por assim dizer, uma apropriação da política nacional e da representação nacional por grupos relativamente a reduzidos da população, portanto, há quem faça contas, e, enfim, os cientistas políticos talvez tenham esse apanhado entre aquilo que são os votantes internos aos partidos, enfim, à estrutura, às nomenclaturas, não é? Quer dos partidos, quer do Estado,
há de facto um processo de apropriação sistemática dessa capacidade de decisão e uma grande ausência de uma participação social mais ampla. Portanto, referimos aspectos, enfim, essa diminuição da democracia aos aspectos meramente formais, dos atos eleitorais de 4 em 4 anos, o facto de não haver mecanismos de prestação de contas, não haver cumprimento de programas. Portanto, houve um afastamento e um alinhamento sistemático, não é? Portanto, entre população, não é? e dirigência, portanto, ou elite política. Problemas relacionados com o próprio funcionamento dos partidos políticos, não é? Que foram eles próprios também sujeitos a processos de captura por grupos. A participação cidadã, enfim, que não foi acarinhada, que já referi. O aparelho de Estado partidarizado, não é? E submetido a interesses particulares e práticas predatórias que o enfraqueceram. O Poder Judicial e, finalmente, uma consideração relacionada com a necessidade de uma intensa e ampla reivindicação social e cidadã para podermos inverter as tendências que têm subsistido, não é? E corrigir as anomalias ou as perversões que se têm verificado nos nossos processos de decisão nacional. Portanto, dando uma ênfase muito grande a essa participação social e cidadã, na medida em que muita gente não acredita que seja por dentro do próprio sistema, tal como ele hoje está constituído e funciona, não é? Que venha a mudança e que venha a retificação. Portanto, há mais de 10 ou há mais de 15 anos que as questões da corrupção, das questões da pouca participação dos cidadãos, quer dizer, tudo isso vem sendo, não é novidade nenhuma, vem sendo falado, e o que é certo é que, ao longo deste tempo todo, o próprio sistema não encontrou medidas, não é? Houve várias tentativas ao longo dos tempos de aprovar leis, de fazer correções, mas tudo isso ficou em águas de bacalhau, como se costuma dizer. A apreciação que fizemos relativamente ao ativismo social, se bem que no nosso debate ele tivesse ficado muito circunscrito às experiências de ativismo social e à manifestação, enfim, das insuficiências daquilo que chama a iniciativa da sociedade civil, e também ter focado alguns aspectos relacionados com a comunicação social e com a importância da comunicação social e o papel da comunicação social, portanto, no despertar, no incentivar essa participação, ou pelo contrário, enfim, servir de instrumento de difusão de teses unilaterais e de fazer um simulacro de pluralismo, não é? Mas de um pluralismo em que temos que escolher entre o cacete e o machado, não é? Portanto, sem outras alternativas. Portanto, foram aspectos que foram ali referidos, mas nós procuramos, portanto, aqui nestas conclusões, abordar também aspectos de natureza prática, que inibem essa participação social, como são os baixos rendimentos primários dos cidadãos, os tempos de deslocação, as jornadas de trabalho, enfim, muito prolongadas. Tudo isso dificulta a participação social. As pessoas têm dificuldade em dispor de tempo, não é? E outros recursos próprios para a intervenção social, porque enfim, gastam muitas horas nestas tarefas essenciais. Muitos dos outros que não ganham o suficiente também têm dificuldade para a participação social, na medida em que qualquer deslocação fora da sua residência ou do raio muito limitado, não é, que se podem movimentar, já têm custos acrescidos, têm dificuldades, portanto, de ordem prática. Portanto, a sociedade não funciona de uma forma que leve a criar disponibilidade para a participação. Portanto, existem fatores, não só de natureza, enfim, comunicacional, mas de natureza prática, que conduzem a isso. A própria cultura cívica da sociedade portuguesa, portanto, que continua não só ainda muito refém dos 48 anos da ditadura, mas também, enfim, de toda a cultura medieval, não é? Já dizia o Antero de Quental, não é? Em 1800 e muitos,
que deixámos de ser mandados para passar a ser governados, mas que de facto continuamos a ser objetos de uma ação vinda de cima e não protagonistas, não é? E agentes, não é? Dessa ação. Portanto, continuamos a ser dirigidos, não é? Por uma espécie de patronato nacional, em vez de o patronato nacional serem nossos empregados da cidadania para cumprir as suas tarefas. Portanto, continua a subsistir uma cultura de inversão, não é? Na hierarquia, não é? Enfim, que seria de uma sociedade democrática minimamente saudável.